O que significa que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Rapaz, eu vou falar para você, essa é uma pergunta, inclusive uma pergunta de cunho teológico, né? Que muitas das vezes as pessoas perguntam e perguntam, o que significa imagem e semelhança de Deus? A gente poderia passar aqui por termos, palavras etimológicas e tudo mais, da onde vem as palavras hebraicas, né? A imagem e semelhança, mas quando a gente aprofunda bastante, a gente vai entender duas coisas. Uma, imagem. Isso significa que foi criado como ou parecido. Isso parece uma cópia do original. Isso significa então que o homem, ele foi criado. Se a gente fosse pegar uma imagem de Deus, que não tem como, deixa aqui bem claro, isso é teofania para nós conseguirmos entender Deus, mas se nós fôssemos pegar a imagem de Deus, como que Deus se pareceria com o ser humano? Porque Deus criou animais, Deus criou peixes, Deus criou os répteis e Deus criou o ser humano. Então, qualquer pessoa poderia dizer, como eu já vi, inclusive, lendo livros aí, de as pessoas fazerem Deus com a imagem, por exemplo, de um cachorro. Não sei se você já viu, mas eu já vi. Vi algumas coisas meio bizarras aí, na verdade. Com um cachorro eu nunca tinha visto, não. Mas a própria Bíblia fala o quê? Que nós fomos criados à imagem de Deus, significando que se Deus fosse ter uma forma, se a gente tentar compreender Deus, por isso que isso é teofania, a gente tinha que pensar Deus com a imagem de um ser humano e não de um animal. Porque o homem foi criado à imagem de Deus, ou seja, de novo, isso aqui, nós passaríamos aqui horas conversando sobre os termos etimológicos da palavra, da onde vem, e trazendo textos e contextos da palavra, como aparece na Bíblia, e todas as vezes que aparece é mostrando que é como uma cópia de um original. Então, isso é a imagem. Por exemplo, a arca como a imagem, ou o tabernáculo de Deus como a imagem do tabernáculo celestial. Então, tudo imagem, parecido com o original, mas não é original. Assim, isso entende, por exemplo, quando Moisés ele viu as costas de Deus, viu? Uma teofania. Deus não tem costas, Deus é espírito, mas é uma forma de a gente imaginar como que Deus é. Então, isso aqui é imagem. Agora, semelhança é nós fomos criados com sentimentos que Deus tem. Isso aqui é a semelhança, ou seja, o que nós sentimos, como nós pensamos, como nós agimos, isso aqui agora é semelhança de Deus. Por isso nós somos criados à imagem, esse corpo, como teofania de novo, tentando imaginar como um Deus é, e semelhança, ou seja, como agimos, como pensamos, o que sentimos.